Capítulo 5, do versículo 39. Amém? Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. E eu tenho a certeza de que Deus ele vai nos abençoar, continuar nos abençoando, assim como Ele tem feito a cada dia, através de Sua palavra. Amém? Os irmãos acharam? Diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Pode tomar o seu centro em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus ele fale no nosso coração. Nunca houve morte que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve morte que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Glórias a Deus. Eu gosto do aparecido, também de vocês, irmãos, sempre somos um milagre com Deus, isso é gratificante. É motivo de sempre nós olharmos para o nosso passado e por todo o milagre, por toda a bondade e por todo o benefício que o Senhor tem nos dado, devemos levantar a mão para os céus e agradecer esse Deus que tem sido maravilhoso, que não tem medido esforço para nos abençoar, independente da nossa vida, dos nossos pecados. Deus ele tem feito que o sol nasce para todos e todos nós temos sido abençoados pela graça comum de Deus. Mas existe a graça salvífica e essa só alcança aqueles que abençoam. A Bíblia diz em Hebreus 5:9 que sendo ele consumido, ele veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Nós somos abençoados pela graça comum de Deus, todo ser humano é, independente da sua fé, da sua religião. Mas a salvação, a bênção salvífica de Deus só é para aqueles que obedecem e creem na graça e na salvação mediante a fé no Cordeiro, no Filho de Deus. E essa salvação que nós temos buscado, e é esse Deus que nós temos glorificado e exaltado, e temos crido que Ele nos salvará. Como diz a Bíblia, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. E é nesse nome que eu inclino o meu coração. É nesse nome que eu deposito a minha fé. E é sobre esse nome que eu e você devemos confiar que nós seremos salvos pelo nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pregar nessa noite a importância, o valor da palavra de Deus. Eu gostaria de ir no início da história. Eu gostaria de ir no começo. Quando Deus ele criou o ser humano, quando Deus ele criou o homem, é certo que a Bíblia narra a história e diz que Deus ele cria o homem e coloca o homem em um jardim, e esse jardim se chama Éden. E nós podemos chamar jardim da inocência, nós podemos chamar jardim da comunhão, nós podemos chamar jardim da satisfação completa e perfeita em
Porque nunca houve, eu não posso dizer que nunca haverá, porque haverá uma satisfação e comunhão completa com Cristo, com Deus novamente na glória. Mas esse momento de comunhão que nós vivemos com Deus não se pode comparar com a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus no Éden. Era o jardim da inocência. Ali não existe relato de tristeza. Não existe relato de doença no jardim do Éden. Não existe o relato de que lá eles viviam uma vida de pessoas, eram pessoas depressivas, deprimidas, tristes, cabisbaixas. Nós nunca vimos a Bíblia afirmar que no Éden havia doença. Nunca ouvimos falar que no Éden houve ódio, sentimento de ódio, de vingança, ciúme. Porque lá eles tinham uma comunhão perfeita com o seu Criador. Até que um dia eles ouviram a serpente e desobedeceram a Deus. E foram expulsos daquele Éden. E desde aquele momento nós sofremos pela queda. Nós vemos aí lutas, sofrimento, vemos guerras, vemos pelejas, vemos o ódio na humanidade, vemos doenças e tudo aquilo que há de ruim está em nosso meio. E se não fosse Cristo ter misericórdia de nós, nem aqui nós estaríamos. O mundo é mau. Habitamos em meio às trevas, mas a igreja é luz em meio a essas trevas. Eu sou a igreja, você é a igreja. E desde a queda do homem, Deus, Ele procura trazer o homem novamente para si. Desde a queda, Deus, Ele procura um meio de trazer a tua criatura de volta para os seus braços, a fim de que eles venham alcançar a felicidade, a fim de que eles venham se satisfazer e a sua satisfação não seja passageira, temporal, mas que ela venha a ser completa, que ela venha a ser permanente e satisfatória. O mundo, o homem, desde que ele saiu do Éden, ele tem um vazio dentro de si. E ele procura se satisfazer. Ele procura encontrar a felicidade. E nós vemos o homem trilhando vários caminhos. Drogas. Prostituição. Luxúria. Amor às coisas materiais e ao dinheiro. Porque as coisas deste mundo, de certa forma, alimentam o seu ser, mas eles precisam de ter aquilo diante deles, em suas mãos, em sua vida, todos os dias. Eles precisam se alimentar dessas coisas, dinheiro, prostituição, droga, vícios, para que eles possam vir se satisfazer. Então, se eles estiverem numa ilha perdida, e lá não tiver nada disso, eles serão pessoas cabisbaixas, depressivas, até eles conhecerem o amor de Jesus e a presença de Deus. Nós nos satisfazemos na pessoa de Cristo. Desde que o homem foi expulso do Éden, ele está em busca de satisfação e felicidade. E existe um meio pelo qual Deus, Ele tem tentado nos trazer de volta para si. E esse meio é pela sua palavra. É pela palavra de Deus, que Deus, Ele aviva o coração do homem. É pela palavra de Deus, que Deus, Ele traz o homem de volta para si. É pela palavra de Deus, que Deus, Ele quebra todas as nossas razões e as nossas convicções a respeito da vida e daquilo que é certo e errado. E Ele nos coloca em uma posição daquele que aprende com Ele. E nós nos tornamos seres sábios o suficiente para saber o que é certo e errado mediante a palavra. E por esse meio nós alcançamos a salvação pela palavra de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Não existe outro meio pelo qual nós podemos nos achegar a Deus. Não existe outro meio pelo qual nós nos satisfazemos, a não ser nos pés do nosso Salvador, a não ser nos pés do Criador dos céus e da terra.
E é por meio de sua palavra que ele nos traz novamente para si. É por isso que o salmista Davi que escreveu, perdão, é por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz: a tua palavra eu escondi em meu coração para mim não pecar contra ti. É por isso que esses salmos, essa pessoa, o autor, o inspirador, o escritor, perdão, ele escreveu uns salmos tão grandes, com 176 versos, se me fala a memória, enaltecendo, engrandecendo e mostrando o valor e a preciosidade da palavra. Ele gastou 176 versos mostrando para nós e mostrando para o homem a preciosidade e o valor e a importância e a eficácia da palavra de Deus. Glória a Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que Deus, ele sustenta todo o universo com o poder da tua palavra. Jesus, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele falou que ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. E no livro de Apocalipse ele se revela como sendo ele a palavra. Então é a palavra que nos leva a um lugar de satisfação. É a palavra que nos leva a um lugar de glória, a um lugar de perfeição, a um lugar onde o mundo não pode nos alcançar e nem nos tocar, porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, cobertos pelo poder da glória de Deus, e podemos dizer, como falou o salmista no Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. A palavra de Deus é o escudo que nos protege, Deus. Essa é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Viva e eficaz. Ela tem vida. É por isso que quando nós lemos a palavra, não é como ler um livro qualquer. É por isso que nós lemos a palavra e ela se move dentro de nós. Ela nos faz chorar, ela nos faz se emocionar, ela nos faz se alegrar, ela nos faz pular de alegria, ela nos move, ela nos anima, ela nos fortalece, ela nos dá força para caminhar. Ele é o pão que nos alimenta. Essa é a palavra de Deus. E é isso que ela é para mim, é isso que ela é para você também. Ou deveria ser e tem que ser para nós. Glória a Deus. Mediante a verdade da palavra, daquilo que a palavra é, independente se o homem crer ou não crer nela, ela é imutável, ela nunca muda. E ela opera dentro do nosso ser. Ela é eficaz. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é a palavra. Isso é a palavra. E ela é a verdade imutável. Ela não muda. Não muda. Nós lemos em João 5 que as Escrituras Sagradas, ela é a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus, que testificam que as obras dele foi feita em verdade em Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 9. Lembrando nós que a palavra de Deus, ela não muda. Alguns podem até ignorar ela. Alguns podem até desprezar e fazer pouco caso dela e nem crer nela. Mas ela não muda. Não muda. Livro de Isaías, no capítulo 30 e no versículo 9. Os irmãos acharam? Glória a Deus. O versículo 9 diz: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto.
dizendo coisas aprazíveis e tendes para nós enganadoras lisonjas. Olha só o que nós lemos essa noite. Nós mostramos o que é a palavra, nós mostramos o poder da palavra, nós mostramos o valor da palavra, mas ainda assim o homem às vezes, ele vai preferir uma mentira do que uma verdade. E esse texto nos mostra que o povo de Israel naquela época, eles preferiam ouvir a mentira do profeta, que lhe agradava, do que a verdade que lhe custava algo, que gerava algum sacrifício. E no versículo 9, Deus está chamando aquele povo de povo mentiroso. Eles não querem seguir a minha lei. E eles dizem, versículo 10, que dizem aos profetas, não vejais, aos videntes não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Olha só, é algo um pouco que estranho de nós ouvir, soa um pouco estranho aos nossos ouvidos. Como pode um ser humano ele preferir uma mentira do que uma verdade? Isso é um pouco confuso e soa estranho aos nossos ouvidos. Se a palavra de Deus ela é a verdade, porque existirá pessoas que preferem ouvir uma mentira do que ouvir uma verdade. Porque as pessoas preferem um pregador que prega sempre prosperidade, sempre coisas agradáveis, que satisfaz o seu ego e a tua vida, do que um profeta, homem de Deus, que prega e que denuncia o pecado. Porque é um pouco estranho para nós, mas existe uma resposta para isso. Por que as pessoas não preferiam a verdade, a mentira às vezes? A resposta é: toda vez que o ser humano ele constrói a sua vida sobre a mentira e sobre o engano, ele irá odiar a verdade. Por quê? Porque a verdade irá destruir todo o seu império que foi construído sobre a mentira e sobre o engano. É por isso que o rei Herodes, ele odiava João Batista e a sua mulher. A mulher do teu irmão também odiava ele. Porque ele chegava para Herodes e dizia: olha só, essa mulher que tu tem não é a tua mulher, é a mulher do teu irmão. Ele construiu a sua vida, o seu império, sobre a mentira e sobre o engano. Então, uma vez que a verdade está diante dele, ela é aborrecedora para ele. Porque a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela destrói todo edifício, todo império que foi construído sobre a mentira e sobre o engano. Por isso, se nós amamos a palavra de Deus, nós devemos construir a nossa vida, a nossa felicidade sobre a verdade que liberta, a verdade que nos custa preço, a verdade que nos leva a sacrificar algo. Porque temos certeza que a verdade de Deus nos levará em um lugar de glória. Temos certeza que a verdade de Deus pode ser que por um momento ela nos custa algo, ela venha, gerar sacrifício em nós, mas nós sabemos que no futuro ela nos levará para um lugar de descanso, e nós que sofremos nessa terra por causa da palavra, seremos recompensados por aquele que nós servimos fielmente nessa terra. Aleluia! Essa é a palavra. Quando eu li esse versículo, eu fiz: Senhor, como é que pode alguém, a palavra de Deus, ser algo aborrecedor para ela? E a Bíblia diz, ela faz uma analogia dizendo que a palavra é luz para nós. Nós lemos isso no Salmo 119, versículo 105. E eu fiquei pensando com o Senhor, a luz ela tem tanto benefício, a luz ela é tão útil para nós. E eu fiquei pensando, qual o momento que eu não gosto da luz? Qual o momento que a luz ela me aborrece? E a resposta é: só quando eu quero permanecer no escuro. Tem pessoa como eu que não gosta de dormir com luz acesa, então ela está me incomodando, porque eu quero permanecer no escuro para dormir. Então a palavra de Deus, ela só aborrece um homem quando ele quer permanecer na escuridão, na mentira, no engano, na farsa. Só aborrece nesse momento. Mas para nós que somos filhos de Deus, nós queremos a luz. Porque a luz, nós temos certeza de que as nossas obras, elas são em Cristo Jesus. E nós não temos do que nos envergonhar. Por isso não tememos a luz de Cristo Jesus.
nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, e não há mais o que temer, não há mais o que se envergonhar, não há mais o que se envergonhar. Agora abra sua Bíblia para comigo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. E no versículo 32. Profeta Ezequiel, capítulo 33, e o versículo 32. Os irmãos acharam? Diz o seguinte: e eis que tu és para eles como uma canção de amor, de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obras. Mas quando vier isso, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Olha só, em Isaías, a palavra de Deus era algo aborrecedor para eles, porque destruía todo o seu império que foi construído sobre a mentira e sobre o engano. Agora em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 32, a palavra de Deus é algo até agradável, porque Deus estava dizendo para o profeta Ezequiel: ó Ezequiel, você é como uma canção, você é para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, de quem bem tange, porque ouve as suas palavras, mas não as põe em obras. Olha só, esse cenário agora é diferente, é uma circunstância diferente, é uma reação diferente mediante a verdade. Eles até gostavam de ouvir o profeta, eles até achavam agradável a pregação, eles até achavam agradável o sermão, eles eram simpatizantes da palavra do profeta. Era como uma canção de amor, era como o profeta pregando, era como alguém que tinha voz suave, é como alguém que tangia bem a harpa, o instrumento. Era algo muito agradável para eles. Mas eles, tudo aquilo que o profeta pregava, como foi sua canção para eles, eles não colocavam nada em obra. E o versículo 33 diz que o que há de vir virá. E eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Para essas pessoas, para esses ouvintes do profeta Ezequiel, a palavra de Deus é até agradável. Mas sabe, para eles, tanto faz obedecer, tanto faz não obedecer. Tanto faz pôr em prática, como tanto faz também não pôr em prática. Porque era agradável aos seus ouvidos, porém por obras eles não mostravam que a palavra de Deus era algo relevante para eles, era algo importante e necessário para eles praticarem, para que eles pudessem ser prósperos e uma nação bem-aventurada. Tanto faz praticar como não praticar. E nós não podemos ser assim. Não podemos ser apenas simpatizantes do Evangelho. Não podemos apenas achar: olha só, o pastor ele prega bem, eu gosto de ouvir domingo pregando. Ou aquele irmão, aquele evangelista, aquele pregador, aquele pastor, eu gosto da palavra dele. O gostar não impera nada. Mas o praticar. Você pode até dizer, sair da igreja e dizer: olha só, aquele irmão foi duro hoje, mas eu reconheço que o que ele pregou é a palavra de vida eterna, e essa palavra que me confronta, que me liberará para o céu, essa palavra que é dura, que me levará até salvação, é essa palavra que é verdadeira. Por isso, não seja apenas um simpatizante. A palavra de Deus, o desejo do meu coração é que a palavra de Deus ela não venha a ser apenas agradável aos seus ouvidos, mas é que ela possa vencer
A coisa mais valiosa da face dessa terra. Porque, como diz a Bíblia, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma. Por isso, a palavra de Deus tem que ser tudo para nós. Devemos ler, devemos abraçar, devemos estar junto a ela. Porque é ela que nos leva a Deus. E estando em Deus, não precisamos de mais nada, a não ser esperar a vinda súbita do Filho de Deus, para buscar a tua igreja e nos salvar desse mundo pecaminoso, perverso e corrupto, e assim nos alegrarmos nas bodas do Cordeiro. Orava a sua Bíblia comigo para terminar. Evangelho de João, capítulo 6. Do verso 60 para lá. Diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse: isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visse que subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se for meu Pai, lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Esse cenário é um pouco melhor para nós. É nesse cenário que devemos estar encaixados. Jesus, ele prega um sermão, ele diz que ele é o pão da vida que desceu do céu, e que os judeus, o pão que os pais, os antepassados dos judeus comeram até lá no deserto, de fato não era o pão que desceu do céu, mas ele, Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão da vida que desceu do céu. E as pessoas, ao ouvir o sermão de Jesus, os seus próprios discípulos, porque Jesus não tinha apenas 12 discípulos, ele tinha mais, se não falha a memória, 70 ou mais por aí. Os seus próprios discípulos, quando ouviram essa verdade, essa declaração de Cristo Jesus, eles começaram a dizer: olha só, duro é ouvir esse sermão, quem pode suportar? E desde já eles começaram a abandonar Jesus. E Jesus estava dizendo para eles: olha só, a palavra que eu vos digo são Espírito e são vida. Não muito grande. E Jesus falou: a carne para nada aproveita. O Espírito é aquele que vivifica. Jesus estava pregando a palavra de vida eterna. Jesus estava pregando uma palavra que liberta, a verdadeira palavra. E aquelas pessoas não foram capazes de ouvir a sua verdade. Aquelas pessoas não suportaram a verdade de Jesus. Mas Jesus declarou que aquela era a verdade. E mediante a verdade, nós devemos ter alguma reação. E a resposta que nós temos que ter mediante essa verdade, ela tem que ser positiva. O que você fez? Doa o que doer.
Jesus, quando ele viu os discípulos saindo de um a um, ele não parou, sentou um pouco e refletiu. E pensou: eu preciso mudar o meu sermão. O meu sermão fez que algumas pessoas me abandonassem. Ele não pediu conselho para aqueles que ficaram. Olha só, eu fui duro. Olha só, eu preguei alguma mentira. Eu devo mudar o meu sermão? Não. Jesus ele não fez isso. Mas ele fez algo que talvez aos nossos olhos pode parecer loucura. Talvez talvez eu nunca faria isso, não teria coragem, a ousadia de fazer isso. De para aqueles 12 que sobraram, ele disse: vocês também querem ir? Vocês também querem ir juntamente com eles? Jesus, ele não mudou a sua palavra por causa do achar do homem. Jesus, ele não mudou a sua palavra por causa do coração do homem. Para agradar aqueles muitos que foram embora, que não suportavam a verdade do Evangelho. A palavra, o Espírito da palavra. Mas Jesus, ele disse: vocês também querem ir? Aí manifestou o Filho de Deus, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele disse: para onde vamos nós? Se só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Para onde vamos nós, se só o Senhor pode nos salvar? Para onde vamos nós, se nós temos visto que as suas obras são feitas em Deus? E ninguém pode combater o Espírito que está em ti. Tu falas e tu ensinas com autoridade. Ninguém fala como o Senhor. Ninguém alegra o nosso coração com tais palavras. Ninguém faz sinais e prodígios como o Senhor faz. Então, Senhor, nós não vamos te abandonar, porque o Senhor tem a palavra da vida. Deixa aí. Bota para trás. Para encerrar, minha pergunta é: mediante a verdade do Evangelho, mediante a palavra de Deus, em quais dessas passagens bíblicas verdadeiras você se encaixa? Em quais? Eu quero me encaixar em João 6, 60 e diante. Eu quero, mediante ao mundo pecaminoso, mediante a grande maioria não querer ter compromisso com Cristo, eu quero, mediante ao mundo perverso, eu quero, mediante a toda a dificuldade que é nós praticarmos a palavra de Deus e ser fiel ao Senhor no século presente, eu quero dizer para Cristo Jesus hoje e sempre: Senhor, para onde eu for, só Tu tem a palavra de vida eterna, e eu não quero abandonar a Cristo e a Sua palavra, e eu não consigo abandonar esse Senhor, porque eu estou selado com o Espírito de Deus, e toda vez que eu tento me afastar da presença do Senhor, o meu coração ele sente um pesar, eu me entristeço, eu fico cabisbaixo. Então eu me coloco de pé novamente e digo: Senhor, recebe-me de volta, Pai. Não tem lugar para mim ir, a não ser pela Tua presença e pela Tua palavra. Glória a Deus. Todos aqueles que estão selados com o Espírito Santo de Deus pode até pensar em desanimar e desistir, mas o coração ele pesa, e nós voltamos correndo para o braço do Pai, porque temos a certeza também que esse Pai, ele não está com os braços encolhidos, mas Isaías 59 diz que Deus não está com os braços encolhidos e nem com seus ouvidos agravados, tapados, para que não possa vir nos ouvir, mas Ele está com os braços abertos para nós, os seus ouvidos estão abertos também para ouvir o nosso clamor e para receber de volta. Por isso, se existe alguém aqui desanimado, se a circunstância da vida, os problemas, a situação, se algo feriu o teu coração e você está desanimado, olha para o alto e veja a figura do Pai, com os braços abertos e com os olhos
renovar as tuas forças, assim como renova a minha a cada manhã. Deus, Ele pode te salvar, Ele pode te dar força, Ele pode mudar o seu cativeiro, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há, e sustenta toda a terra com o poder da tua palavra. É por isso que a palavra de Deus, ela queima no meio do seu coração. Aleluia. É por isso que ela nos move, ela nos molda. É por isso que ela se move dentro de nós. E ela nos leva à adoração. Ela nos leva à liberdade. Aleluia. Ela nos leva à paz, à alegria, à satisfação completa. Isso é a palavra de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. O Ministério do Louvor me ajuda. Glória a Deus. Tá bom. A palavra de Deus, ela é poderosa para te consolar. A palavra de Deus, ela é poderosa para curar a ferida do seu coração. Talvez o seu coração foi ferido por palavras, por atitude de alguém. Mas permita que a palavra de Deus e a presença de Deus, nesta noite, cura o seu coração. Eu não vou dizer nem permita, porque uma vez que ela é lançada, ela surte efeito. É por isso que você já pode perceber agora em ti um novo ânimo. É por isso que talvez você já pensou essa noite, é verdade, agora eu serei diferente. É por isso que talvez algum nessa noite já até mesmo agradeceu: Senhor, obrigado pela tua palavra. É porque ela moveu dentro de mim, moveu dentro de você. E a Bíblia diz em Atos que o povo de Tessalonicense, você me fala agora, eles foram mais sábios, não me falhou a memória com a palavra. Vou usar a palavra sábio, porque me fugiu da memória o texto, as palavras do texto. Eles foram mais sábios do que o outro povo, porque eles receberam a palavra de bom grado, e eles testificavam dia a dia, nas Sagradas Escrituras, se aquilo que Paulo pregava era a verdade que liberta. Então eles glorificavam a Deus dessa forma. Por isso, nessa noite, eu lhe convido a sair do culto nessa noite, a você glorificar a palavra. Aleluia. Não é como Isaías, Ezequiel 33:2, não, dizer: eu até gosto dela, ela é bonita, ela é aprazível. Não, é colocar ela na tábua do teu coração. E quando o pecado bater na tua porta, ou quando alguém vier lhe afrontar e tentar lhe ferir, dizer palavras que venham lhe machucar, você vem dizer: o meu coração está blindado. A lei do Senhor está escrita em meu coração, e o Espírito de Deus habita em mim. Adeus tristeza, adeus desânimo, adeus pecado, adeus tudo aquilo que aflige o meu coração e me desvia dos propósitos divinos. Vamos louvar o Senhor. Escolhe as bases que sustentam o coração. Ser meio assim é tão difícil suportar. O pecador e essa lágrima no olhar. Aleluia, chora para Jesus. Sabes mais. Conta para Ele o seu problema. Se alguém lhe feriu, diga para o Pai que você está machucado. É a sua palavra, é o bálsamo de vida.
Deus não deu o seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. O que Deus não fará por você? O que Deus não fará por nós? Uma vez que Ele deu Jesus, uma vez que Ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você, Deus vai arrepender. Ele não fará por nós. Venha, se Deus Ele prometeu, nós somos mais do que vencedores. Há uma promessa de salvação para todos aqueles que creem. Perdão, a promessa de salvação é para todos. Mas nós devemos tomar posse dessa salvação. Abraça Cristo Jesus a sua palavra. Ele vai te abençoar mais e mais. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Ele vai para você levar de novo.